Tragédia. Motociclista morre após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba. O temporal deixou ruas alagadas na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 54 anos foi encontrado no meio-fio, entre a rua e a grama, que antecede o córrego da Avenida 31 de Março. Cachorro vítima de maus tratos é resgatado em Cordeirópolis. Pela Série A1, o Veloclube encara o Noroeste no domingo. Já o Rio Claro joga fora de casa contra o União São João pela Série A3. Alunos do Claretiano comemoram nota na redação do Enem. A redação subiu demais a minha nota, a minha média no SISU. Eu entrei em segundo lugar e não saí de lá até o final do SISU. Hoje é sexta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de uma tragédia. Um motociclista acabou morrendo em Piracicaba após ser arrastado pela enxurrada durante a chuva forte que caiu na cidade na noite de ontem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista Cristiano Gonçalves, de 54 anos, foi encontrado no meio-fio entre a rua e a grama que antecede o córrego da Avenida 31 de Março. O homem foi arrastado pela enxurrada durante a chuva da noite desta quinta-feira. Ainda de acordo com os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de carros ilhados e se depararam com a fatalidade. Foi quando incluiu a busca pelo motociclista com base nas informações passadas por populares que visualizaram a cena. A vítima já foi encontrada em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram a reanimação e solicitaram o apoio do suporte avançado do SAMU. Mas Cristiano Gonçalves não resistiu. Os alagamentos foram registrados em vários pontos do município. Equipes das secretarias municipais atuam na Avenida Armando de Sales Oliveira, em um dos pontos mais afetados, visto que houve arraste de material asfáltico em razão do volume de chuva. Fim de semana de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 28 graus. Em Piracicaba, mínima também de 20, máxima de 29. Em Cordeirópolis, as temperaturas oscilam entre 20 e 28 graus. Olha, e agora mais uma notícia de maus tratos a animais, desta vez aqui na nossa região. Foi em Cordeirópolis. O resgate foi feito pelo Pelotão Ambiental e Bem-Estar Animal da cidade, após o recebimento de uma denúncia. O cão foi encontrado em uma casa no Jardim Juventude. O animal estava magro, sem acesso à comida e água, além de ter sua circulação restrita por uma cerca elétrica instalada pelo tutor. O cão apresentava sinais evidentes de medo e nervosismo, possivelmente em razão de choques sofridos anteriormente. Devido, então, ao seu estado de saúde, foi necessário realizar o resgate com o animal sendo carregado no colo. Olha só como ele estava magro, viu? Após o resgate, o cão foi imediatamente encaminhado para o atendimento veterinário e o caso foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. O tutor não havia sido encontrado na residência naquele momento da ação e vai responder conforme a legislação vigente. Olha, por outro lado, olha só quem é muito bem tratado e, além disso, ajuda no bem-estar de muitas pessoas. Eu estou falando do Holly, o cão doutor da Guarda Municipal de Rio Claro, e o compromisso dele foi uma reunião com o subcomandante da Guarda Municipal de Rio Claro, o Igor Rafael, que é GCM veterinário, também condutor, treinador do cão Holly. O GCM também responsável pelo projeto de sinoterapia. E a reunião foi exatamente para alinhar ações que serão realizadas neste ano e claramente que o Holly concordou com todas as decisões e está pronto aí para levar essa terapia nas escolas, hospitais e abrigos de idosos aqui na cidade. Parabéns, então, pelo trabalho, que seja uma jornada de muito carinho e bem-estar por onde essa dupla passar.
E a seguir a gente fala de esporte. As equipes de Rio Claro entram em campo neste fim de semana, viu? E na educação, alunos do Claretiano comemoram notas altas na redação do Enem. Estamos de volta e falando de educação, o Enem divulgou recentemente a nota individual dos participantes e por aqui tem muito aluno comemorando pelos resultados na redação. Essa pontuação influencia muito na hora de ingressar na universidade e no Claretiano, por exemplo, tem estudante que tirou nota acima de 900 pontos. Depois de meses de preparação, eles já conseguem sorrir com tranquilidade. Diversos alunos do Claretiano Colégio conquistaram notas acima de 800 pontos na redação do Enem e venceram uma das etapas mais decisivas do exame. A Ana Clara tirou 940 e conseguiu ótima colocação para o curso que queria. As pessoas acham que por ser curso de exatas, a gente não vai precisar da nota da redação. Mas quando a gente entra no SISU, a gente tem vários pesos. E a redação, no meu caso, para Química, tinha peso 2. Então, é óbvio que a redação subiu demais a minha nota, a minha média no SISU. Eu entrei em segundo lugar e não saí de lá até o final do SISU, então eu passei em Química na UFSCar no campus de Araras, em segundo lugar, de 20 vagas. Então a redação jogou minha nota lá para cima por ter peso 2 e não ter negligenciado a redação, mesmo sendo um curso de exatas, ajudou muito a minha nota e a minha média no final. Não só no caso dela, por trás desse resultado não teve mágica, teve rotina. Treino constante, reescrita e disciplina fizeram parte do caminho até chegar a um texto forte no dia da prova. A gente aqui na escola, a gente tem a rotina de fazer redação do Enem desde o primeiro ano. Aí no último ano, no terceiro, foi mais puxado, por conta que ia estar valendo mais para o vestibular, e a gente realizou muitos simulados Enem. E nesses simulados a gente sempre fazia a redação e ia corrigir.
E aí, quando a gente tirava uma nota, um 800, por exemplo, que não é uma nota ruim, mas tem aspectos principais que a gente pode melhorar, a gente sempre tinha a correção dos professores, a gente podia, tanto que tinha o banco de soluções, que era um momento que a gente ia depois da aula conversar diretamente com o professor sozinho, para ele mostrar os lugares que a gente podia melhorar, dar dicas, dar ideia. Então foi assim que a gente foi sempre melhorando os principais erros que a gente tinha. No dia do Enem, muitos apostaram na inteligência artificial como assunto da redação, mas o tema escolhido pelo Ministério da Educação foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Na internet, muitos disseram que foram pegos de surpresa, mas quem já tinha tido contato com o tema em sala de aula chegou preparado para encarar o desafio. A gente não foi pego de surpresa, justamente por ter sido bem preparado. A gente teve 2 simulados sobre esse tema, então não era a principal aposta, mas não acho que a gente foi surpreendido com o tema. Ele era um tema que a aposta não era grande, mas ele era um tema esperado há muito tempo, porque ele foi uma edição cancelada já do Enem, não é? Por conta do vazamento da prova. Então, vamos pensar que a gente sempre observa esse trabalho do Enem de trabalhar com fatos sociais, o idoso está sempre em pauta, não é? Então, ele era um tema que nós, professores de redação, sempre falamos, olha, precisa prestar atenção porque foi uma edição anterior que não foi possível fazer. Um dos pontos que mais pesa na avaliação é o repertório. Escrever sobre o tema sem depender de frases prontas ou fórmulas decoradas faz toda a diferença. No meu caso, eu gosto muito de pensar em músicas como repertório. Então eu escuto bastante música e eu acabo lembrando de algumas frases e algumas se encaixam no tema. Foi o que eu consegui usar nessa redação. Mas eu acho que da leitura de livros também, vendo filmes, não precisa ser um repertório que as pessoas pensam muito na questão acadêmica, né? Querer trazer algum filósofo que às vezes não tem muito a ver com o tema só por ser um filósofo ser renomado. Então esse ano, né, o Enem mudou nesse caso e cobra muito mais que o repertório seja algo seu, né? Então eu acho que nesse sentido a escola também preparou muito bem a gente. A gente até chegou a fazer uma atividade lendo a cartilha, né, esse ano, e foi muito bom. E para quem vai enfrentar o Enem este ano, aqui vão dicas importantes. Saber o que está acontecendo no mundo e tentar, na hora da prova, um repertório mais apropriado para o tema. Vamos seguindo aqui com o esporte, porque no futebol tem rodadas para as equipes aqui de Rio Claro, viu? O Veloclube, depois de uma sequência de derrotas, vai em busca dos 3 pontos fora de casa e o adversário está na ponta da tabela em 15º. O Noroeste também conta com 4 pontos na competição, mas segue sem nenhuma vitória, né? Já o Rubro Verde tem 4 pontos, somados aí com uma vitória e um empate. Então o adversário está lá embaixo, né? 15º. A partida acontece em Bauru no domingo às 19h30, viu? E pela Série A3, tem o Rio Claro. O Galo Azul encara o União São João fora de casa, em Araras, amanhã às 5 horas da tarde. O Rio Claro está em 6º na tabela, enquanto o adversário está em 8º. O Azulão vem de uma vitória de virada contra o Paulista aqui no Chimitão. As equipes então se enfrentam neste fim de semana também, buscando aí esses 3 pontos. Então, boa fase do Galo Azul, que continue assim. A gente deseja boa sorte e vamos trazer os resultados na segunda-feira. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para eletricista industrial, auxiliar de mecânico, assistente de vendas, operador de elevador cremalheira, encanador, auxiliar de engenharia civil, eletricista, almoxarife, mecânico caldeireiro e técnico de segurança do trabalho. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. É isso, encerramos a semana por aqui com muitas informações, muitas notícias para você. Inclusive, você pode acompanhar as nossas reportagens lá em nossos canais na internet. Desejo uma boa noite, um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.